Então, antes de apontar o erro do outro, precisamos olhar com sinceridade para nós mesmos. Então, qual é a mudança que a gente precisa ter, que a gente precisa ser? Qual a mudança que precisa acontecer? Talvez nós precisamos ser menos arrogantes e menos trunculentos, achando que somos donos da verdade, achando que porque o outro não crê no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho como eu sou, então ele já está perdido, a gente sai difamando essa pessoa, ou até humilhando essa pessoa, desfazendo dessa pessoa. Não, nós podemos sim ter essa convivência harmoniosa. Não é porque a pessoa no seu trabalho faz coisa errada que você vai maltratá-la, fazendo o errado também, maltratá-la ou desrespeitá-la. Não é porque você está numa posição de destaque, de superioridade a essa pessoa, que você deve falar de qualquer jeito. Você tem que falar com amor, tem que falar com respeito, tem que falar com educação, tem que falar com jeito, tem que mostrar, tem que convencer essa pessoa de que aquilo pode estar errado. E se ela não aceitar, ok. Então, quem sabe nós precisamos ouvir mais e falar menos, né? Por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Talvez seja por isso que Deus nos fez, né, com 2 ouvidos e com uma boca só. Mas a gente insiste em fazer a boca ter mais função do que os ouvidos. Essa é a verdade, tá? Então, e não tem coisa pior e difícil do que a gente ver essas picuinhas, às vezes, né, dentro da família, dentro da igreja. A gente tem coisa mais chata e desconfortável do que crente fofoqueiro. É muito chato, é muito difícil. Se você tem alguma coisa com alguém, chame ela e fala, pelo amor de Jesus Cristo. Se você não está bem resolvida, bem resolvido com alguém, seja da família, seja na igreja, seja no trabalho, seja mulher, seja homem suficiente para se aproximar dessa pessoa e conversar. Porque a partir do momento que a gente fala para outra pessoa, a gente está sendo fofoqueiro, fofoqueira, a gente está sendo maledicente, a gente está pecando. Então, se tem alguma coisa com alguém, fale com essa pessoa. Assim, a gente tem tentado aplicar na nossa vida essa prática. Alguém vem falar de fulano, você já falou com ele? Ah, não, então chama fulano aqui. Não, não precisa, você resolve na hora o problema, entendeu? É uma beleza. Se alguém chegar para você e começar a falar de alguém, você faz a primeira pergunta. Você já conversou com ela? Não. Então vamos chamar ela para conversar. Na hora você resolve o problema. Você corta o mal pela raiz. Mas isso tem que ser uma conduta de todos nós. Todos nós precisamos vencer esse pecado de ficar ouvindo. Ah, é verdade. Nossa, ela fez. Nossa, a Ita? Nossa, bem que eu desconfiava. Bem que eu desconfiava que ela não é tão santinha assim. Não sou mesmo, gente. Não sou mesmo. Quer saber? Conversa com o Léo para você ver. Ele é a melhor pessoa para contar para vocês, né, de quem eu sou realmente no meu dia a dia. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa nossa maneira de viver. E vocês já pararam para pensar que quando tem grupinhos conversando, eu falo, e quando a gente se junta com alguém, a gente sempre está falando de alguém? Não é verdade? A gente concorda, e por que a gente continua fazendo? Fala para mim. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Porque eu ainda não entendi. Por que a gente sabe que falar das pessoas, falar mal, falando mal, tá? Se você está falando bem, tudo bem, pode continuar. Se isso não é bíblico, por que muitas vezes, nos grupinhos, a gente insiste, às vezes, em falar das pessoas? Então, a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Então, talvez a gente precise ter mais empatia, nos colocar mais no lugar do outro. Sabe, empatia? Se coloque no lugar do outro. Se você viu aquela pessoa fazendo algo horrível, seja o que for, antes de você julgar ou crucificar, pense, fala assim, essa pessoa está ferida. Talvez ela esteja precisando de ajuda. Talvez ela está precisando de 2 ouvidos, ou de um ombro amigo. Então, a gente pode sim fazer uma abordagem diferente. Eu não sei se vocês viram as últimas notícias aí de um pastor de uma determinada denominação
que publicou um vídeo dizendo que ele foi desqualificado do ministério pastoral pela forma como ele pregava. Alguém viu essa notícia por aí? Só os líderes. Por que será, né? Por que será que a gente viu? Só os líderes, só os pastores praticamente aqui, que viu essa notícia. Então, houve uma notícia aí recente, né, nos últimos dias, de um pastor, né, bem conhecido de uma determinada denominação, e ele publicou um vídeo dizendo que ele foi desligado, né, do ministério, porque ele foi desqualificado do ministério pastoral, porque ele sempre falava com muita agressividade, que ele falava com muita prepotência, o jeito, a maneira como ele falava, mais feria as pessoas do que curava. O que ele falava não era mentira. A pregação dele era uma pregação verdadeira, era uma pregação bíblica, mas a maneira como ele colocava, isso gerava um impacto ruim nas pessoas, né? E aí diz os bastidores que não foi só isso, não vou entrar nesse mérito, porque não quero saber também, não vai fazer diferença na minha vida. Mas a verdade é que, se a gente vai falar com a pessoa, por que não falamos com amor? Por que não falamos com respeito? Por que não falamos de um jeito gentil e empático? Amém? Então, se vamos corrigir, que seja com amor. Então, devemos ser a mudança que nós procuramos, sim. Primeiramente, que a gente deve dar aquilo que nós queremos receber, e nós não somos melhores do que ninguém.